Olá, eu sou o Thiago, sou graduado e mestrando em psicologia e eu venho falando um pouco disso e quero falar disso mais diretamente hoje, que é sobre um erro desastroso do Descartes e a influência dele no nosso pensamento de modo geral, ou pelo menos ocidental, e na psicologia. E como ele te atrapalha a entender psicologia e me atrapalhou muito por muito tempo. Quem foi o Descartes? Ou Descartes, René Descartes. Foi um filósofo, cientista também, apesar de ele estar naquela época ali entre perto do nascimento da ciência como algo separado da filosofia, mas ele tem muita contribuição para o método científico, pelo menos historicamente foi muito importante, para a matemática também. Você deve lembrar do gráfico cartesiano, do plano cartesiano. Para a psicologia e filosofia, e a gente vai focar nesse aspecto aqui. Qual que foi o grande erro dele? O erro de Descartes também é o nome de um livro do Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurocientista português. Sim, sou fã do cara. O cara é muito bom, cara é muito bom, genial. E ele traz muitas contribuições, inclusive, a gente pode pensar assim, tá? O cara escreve um livro chamado O Erro de Descartes, e existe alguma rixa entre uma parte de neurocientistas e de filósofos. E você pode pensar, tá, o cara tá desvalorizando a filosofia ou o Descartes, e não é isso que ele faz, não é isso que eu tô querendo fazer também. Por que que a gente tá falando disso? Também acho que posso dizer pelo Damásio. A gente vê a contribuição desses caras, dos filósofos antigos, e a gente tenta atualizar isso, e também por causa da influência dos caras. Descartes, a influência dele é gigantesca. Você pode pensar, o Platão já falava um pouco disso, desse erro, mas o Descartes teve uma influência mais impactante, parece. Pelo menos na modernidade. E o Antônio Damasio, como eu, gosta muito de filosofia, gosta muito dos filósofos. Ele tem um outro livro que é Em Busca de Spinoza, então ele gosta muito do Spinoza e das propostas dele, e ele tenta comparar e relacionar isso com neurociência e psicologia, e é isso que eu adoro fazer também. Então, todo respeito ao Descartes, todo respeito à contribuição dele para o conhecimento da humanidade, que é enorme, mas então a gente está falando aqui de uma ideia dele, né? Uma ideia dele que se tornou muito problemática para o nosso entendimento da psicologia humana, mais especificamente da mente humana. E até quando você fala mente, essa influência já está aí. Por quê? Quando a gente pensa em mente, que seria um objeto central para a psicologia, você pode dizer que é uma ciência que estuda a mente e comportamento. Você pensa em mente, vou te dar um exemplo do problema primeiro. Como que você explicaria efeito placebo? Que é, alguém me conta alguma coisa, esse remédio aqui, essa pílula de farinha, ela pode me falar que é placebo. Placebo é algo que não tem princípio ativo. Vou te dar um remédio falso para dor. Por que que eu tomar esse remédio falso para dor diminui a minha dor? O efeito placebo está explicado por mim mesmo, minhas expectativas, outros elementos também. Então, eu acreditar em algo altera a minha fisiologia. E aí as pessoas quebram a cabeça, eu por muito tempo fiquei muito curioso com isso. Como que algo mental afeta o físico? Você entra em outro ponto que é doença psicossomática. Como que uma doença da mente afeta o corpo? E você viu o problema? O problema é que a gente coloca a mente como uma substância diferente do corpo e separada do corpo. E aí causa esses problemas. Fala assim, minha mente é uma outra coisa que eu não sei onde está, mas está voando em algum lugar. Meu corpo está aqui, eu tô sentindo, tô vendo. E como que se relacionam? Então, esse é o grande erro do Descartes, é o grande problema que a gente tem. O erro do Descartes foi separar mente e corpo. A gente chama hoje de dualismo de substância. Fica muito difícil você pensar assim. Fala, tá, minha mente é o quê? Cadê ela? Como é que ela afeta meu corpo? Como é que meu corpo afeta minha mente? Porque tem isso também, obviamente. Tem um monte de coisas que, por exemplo, se você usar medicação, vai afetar sua mente.
Só beber álcool. Você bebe álcool, afeta a sua mente. Seu humor, você fica mais desinibido, fica mais relaxado, um monte de coisa. Então, como que essas coisas se comunicam? Se são substâncias diferentes? Entende o problemão que é isso pra gente entender um monte de coisa? Pra mim, eu acho central pra entender psicologia, porque acaba sendo um princípio, que é, eu preciso entender, se eu tô falando de corpo e mente, eu tô falando de duas coisas básicas para um monte de coisa, né? Como é que eu me comporto, como eu sinto, como eu me relaciono, o que, que eu penso do mundo, o que, que eu faço. Tudo isso depende do meu corpo e da minha mente. E se eu não entender bem o que, que é cada coisa, e como se relacionam, como eles afetam outras coisas, e como a mente afeta o corpo e vice-versa, eu assim, tô enrascado para entender um monte de coisa. Tem um campo, hoje em dia, assim, a questão da mente, eu costumo definir da seguinte forma: é uma atividade do cérebro. É uma definição simples, não é melhor, não é completa. Mas por quê? Existe muita discussão ainda sobre as propriedades do que a gente chama de mente. Então, aí envolve muito psicologia, neurociência e filosofia, que é uma discussão profundamente filosófica. O que é mente? Só que, e aí você tem várias correntes, vários tipos de pensamentos diferentes, dizendo coisas diferentes. Então, existem teorias concorrentes. Só que, se tem uma coisa que o pessoal briga muito, discute muito sobre isso, e a discussão é legal pra caramba, se tem uma coisa que a maioria concorda, Descartes estava errado. Então, se tem uma coisa quase consensual hoje em dia em filosofia da mente, é xingar o Descartes. Por essa ideia dele. Porque o dualismo de substâncias, ele é muito difícil de defender. Apesar de ser a visão mais comum que a gente tem no senso comum, e eu arrisco dizer na psicologia, por isso que eu acho um grande problema, porque as pessoas, profissionais da psicologia, estudantes da psicologia, não veem direito isso durante sua formação. Eu nunca tive uma discussão dessa na faculdade. O que é mente? O que é dualismo de substâncias? O que é um monismo? Na verdade, tive um pouco, pouquíssimo. E sim, não entrou nas discussões atuais. Era uma discussão em análise do comportamento, que é uma área específica, uma corrente específica dentro da psicologia. E aí, então, a gente tem esse grande problema. Só que é um grande problema porque a gente acha que é assim, o senso comum é esse, são substâncias diferentes. Deve ser a visão menos aceita hoje em dia. Então, as visões mais aceitas são as visões ou monistas, que são o corpo e mente são uma coisa só, ou o dualismo de propriedades, que a mente é algo diferente do corpo, mas aí tem uma propriedade diferente, mas não se limita ao corpo, mas não é a substância fora do corpo. Então, por exemplo, você tem uma ideia de que a mente emerge do corpo, então ela tem uma substância um pouco diferente. Por exemplo, computador. Você tem algo virtual e você tem algo material. Né? O hardware, as peças do seu computador e o software. Né? Os programas, o que você vê, a tela, o que está acontecendo virtualmente. Então isso é uma visão que ajuda a entender, essa visão computacionalista. São coisas um pouco diferentes. Eu não vou entrar. Essa discussão é difícil. Tem um monte de visão, um monte de argumento e contra-argumento. Eu não vou entrar aqui, mas essa visão tem muito fundamento, é muito bem aceita. Só que ela é bem diferente do dualismo de substância do Descartes, que ainda tem defensores e tá em discussão, mas assim, ela é muito complicada essa visão e dificulta muito o entendimento de muita coisa, como eu expliquei aqui. Então, a gente tem o dualismo de propriedades, preferencialmente, ou o monismo, que facilita muita gente entender muita coisa, porque a gente não fica com tanta dificuldade para entender a questão de interação, ou a questão de como uma coisa que eu penso afeta meu corpo. Isso facilita demais. E, assim, se você estudar psicologia, seja na graduação, seja por conta própria, isso vai te dar não sei, né? Talvez você se depare com questões difíceis, você não vai conseguir responder durante muito tempo se você não considerar essa questão. Esse problema que o Descartes levantou, né? E assim,
A gente tem considerar as limitações dele e tudo isso, obviamente. Mas pega a ideia, né? A gente fala do Descartes porque ele é uma figura importante, a ideia está muito atrelada a ele. Mas não precisa se concentrar nele, não é o problema do Descartes. É essa ideia especificamente que a gente está trabalhando. Então, isso vai te ajudar a superar esse obstáculo que por muito tempo eu tive, que é, tá, como que uma coisa afeta a outra? Doença psicossomática, é, efeito placebo, acho que são dois casos bem comuns que apresentam essa dificuldade. Mas até caso básico, por exemplo, o que eu penso afeta meu corpo. Então, um problema central na psicologia, e isso envolve a psicoterapia também, e várias outras coisas de psicologia aplicada, outras áreas, que é, tá, mas a gente vai ficar conversando, a gente vai fazer um treinamento, alguma coisa assim, e como que mudar meu pensamento vai mudar minha vida? Então essa questão tá central aí. Mudar pensamento muda sua vida. E eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso. Por exemplo, porque você tem aprendizagem. E o que a gente está fazendo aqui é aprendizagem. Psicoterapia é aprendizagem. Treinamento é aprendizagem. Então psicologia aplicada pretende produzir aprendizagem. E aprendizagem é mudança estrutural e funcional do seu cérebro. Então é algo físico, concreto, não é uma coisa que está voando, não sei aonde, que eu não sei como afeta. É uma coisa que afeta diretamente seu cérebro, que é onde ocorrem seus processos mentais. Então vê como que fica muito diferente essa questão. Teve um vídeo que eu fiz também sobre crise existencial, e foi um vídeo grande, 25 minutos, relacionando filosofia, psicologia e neurociências. Que foi uma resistência que eu já tive, que assim, como que conversar vai mudar isso que eu sinto, isso que eu penso. Isso parece que é uma questão orgânica. E a forma como eu vejo a vida, e sei lá, a filosofia vai me dar respostas, mas eu não concordo. E quando eu expliquei, até quem fez a pergunta, que eu parti de uma pergunta que alguém fez no canal, a pessoa entendeu muito melhor como eu entendi. Que é assim, não é que é uma coisa abstrata e voando não sei aonde. É uma questão que está acontecendo agora no meu corpo. Então, isso que está passando pela sua mente agora é a função do seu corpo. Seu cérebro está trabalhando nisso. Então, eu pretendo fazer vídeos específicos explicando um pouco mais o efeito placebo, doença psicossomática, mas essa ideia que ela é básica, então ela é um ponto de partida. Tanto é que nesses vídeos eu vou recomendar para quem estiver assistindo voltar e ver isso aqui, porque isso aqui é o ponto de partida para a gente entender muita coisa em psicologia. Muita coisa que você não vai entender na faculdade, você vai ficar, às vezes, com uma visão dualista que não vai fazer muito sentido, e aí o próprio pessoal da psicologia às vezes não entende a força que tem a psicologia porque parece algo abstrato, né? No senso comum, né? E a gente acaba às vezes passando na faculdade e continuando no senso comum em muitas questões da psicologia. O pessoal que estuda sozinho psicologia ou que não estuda também fica assim, como é que isso aí? Mental, mas cadê a mente? Como é que isso funciona? O que tem de concreto nisso? Então essa ideia aqui do erro de Descartes, ela é central. Eu vou deixar o link do livro do Damásio. Recomendo muito que você leia. Pode assim, mudar muito a sua visão das coisas. Vai ser um ponto de partida ótimo. Eu não acho que ele é tão difícil. O Damásio costuma fazer livros mais de divulgação científica. Tem essas questões, por exemplo, ele é um neurologista, então ele fala de algumas questões do cérebro, partes do cérebro, que algumas pessoas não gostam. Elas acham meio chato. Mas você pode pegar a ideia central, o livro não é tão difícil, não é um livro de neurociência, não é um livro didático de graduação de neurociência ou de pós. Então ele não é tão difícil. Ele é mais prosa, é um negócio mais conta história. Então eu recomendo você dar uma olhada. E assim, vai te ajudar demais. E vai ajudar a gente a conversar em próximos temas e você entender melhor do que eu tô falando. Porque eu tento fazer bem essa conversa entre psicologia, filosofia e neuro e mostrar concretamente, porque a gente já viu muito de psicologia no aspecto psicologístico, não sei se existe essa palavra, mas psicológico como uma coisa fora do corpo, uma coisa só mental ou só relacional. A gente vê muito aspecto social também, mas a gente não vê tanto esse fundo biológico que eu acho fundamental. Então, recomendo que você veja. Vamos conversando. Você tem dúvidas sobre isso? O que você acha? Isso mudou alguma forma de você pensar?
né? Se achava que era uma substância diferente, agora se pensa diferente, ou o que que você tem para falar sobre isso? Vamos trocando ideia. Um abraço.